Tem um momento do teu dia que revela mais sobre tua vida do que muita gente imagina. Um momento curto, uma fresta, um sopro, e é ali que tua disciplina nasce, ou cai de joelhos. Esse vídeo começa exatamente nesse ponto frágil que você tenta esconder até de você mesmo. Aquele instante em que tua mente decide se vai te servir ou te arrastar. E sabe o que dói? Esse momento passa tão rápido que muita gente nem percebe a própria derrota acontecendo em silêncio. Pausa. Respira. Sente o peso disso batendo no peito. Tem um hábito, simples, direto, nada teatral, que vira essa chave dentro de você. Um hábito que confronta tua pressa, reduz teu ruído interno e coloca tua fé no lugar certo antes do mundo tentar te empurrar para longe do que importa. Muita gente perde esse hábito porque espera sentir vontade. Só que vontade não sustenta ninguém. Quem sustenta é disciplina. E disciplina só cresce quando é alimentada por um gesto diário que corta o que te sabota, sem rodeios. E aí vem o choque. Quanto mais você ignora esse gesto, mais tua mente cria atalhos que te enfraquecem. É como deixar uma porta aberta para um ladrão que você já sabe que vai voltar. E aqui entra a patrulha mental. Aqui a gente não passa pano para tua fraqueza, mas também não te deixa afundar nela. Aqui você entende por que tua mente te trai e aprende a virada que coloca tudo de volta no eixo. Você vai sentir isso durante todo o vídeo. Tensão, clareza, confronto, respiração. E uma certeza crescendo lá no fundo, aquela que tua alma reconhece como verdade quando Jesus corta o engano e revela o caminho. Se prepara. O hábito que vamos destravar hoje não é só prática, é guerra espiritual dentro da tua cabeça. E quem aprende a lidar com isso nunca volta a viver no automático. Tem uma hora do dia em que tudo parece calmo, mas tua mente faz um movimento rápido, quase imperceptível. É aí que começa a tua queda. Não é quando o problema aparece, nem quando alguém te provoca, nem quando o dia aperta o teu peito. A queda começa antes disso, quando tua atenção abre uma brecha. Esse instante é curto, um sopro. E nesse sopro, tua mente te empurra para longe do que você jurou que seria. Você sente isso. É aquele segundo em que teu foco escapa, tua prioridade desvia, teu propósito vacila. E ninguém vê, só você. E dói porque é silencioso. Dói porque parece pequeno demais para chamar de falha. Mas é justamente por ser pequeno que te derruba. Respira. Sente o impacto disso dentro de você. Tua mente não cai de repente. Ela escorrega aos poucos. O inimigo espiritual não te destrói com uma pedra gigante. Ele abre um risco no chão e espera você tropeçar sozinho. E tua disciplina não desmorona por falta de força. Ela racha por falta de vigilância. Você percebe como isso mexe contigo? Esse instante, essa brecha, é o campo de batalha que você tem ignorado. Escuta isso. A falta de disciplina não nasce na tua fraqueza. Ela nasce na distração que você aceita sem perceber. É quando você acorda e pega o celular antes de pegar tua coragem. É quando você pensa só 5 minutos e entrega tua alma para o atraso. É quando você deixa tua fé esperando na mesa enquanto corre atrás do que não te alimenta. É aí que teu dia já começa torto. E o pior, você já sabe disso. Só que existe algo mais profundo nesse ponto cego. Algo que muita gente não nota. A brecha não é apenas distração. Ela é uma voz tentando te convencer que não tem problema, que é leve, que é comum, que todo mundo faz igual. Mas essa voz não é tua amiga. Ela é a mesma voz que sussurra para você aceitar a derrota com naturalidade. Você já reparou nisso? Assim que você cede nessa pequena brecha, tudo fica mais pesado. Teu corpo pesa. Tua fé perde brilho. Tua mente perde firmeza. E olha o contraste. Uma pequena vigilância, nesse mesmo instante, muda tudo. É como acender um ponto de luz dentro de um quarto que estava escuro demais, há tempo demais. Mas tem algo que precisa ser dito com firmeza. Se você não fechar essa brecha, você vai continuar travando as mesmas guerras todo santo dia. E vai continuar perdendo para os mesmos inimigos invisíveis.
A pergunta é: por que esse momento tão pequeno decide tanta coisa? Por que tua mente opera em impulso quando não encontra direção? E quando você não dá direção, o impulso te comanda. É simples, é duro, é verdadeiro. Mas aqui vem o corte. Esse instante que te derruba pode ser o mesmo que te levanta. Depende do que você faz nele. Depende de qual voz você alimenta. Depende da escolha que você abraça antes do mundo tocar em você. E é justamente aqui que nasce o hábito que vamos construir neste vídeo. Um gesto curto, real, consciente, que fecha a brecha antes que ela vire abismo. Só que antes de te mostrar qual é esse hábito, você precisa entender a raiz do que te derruba. A brecha nunca aparece por acaso. Ela é alimentada por algo dentro de você. Algo que você talvez tenha medo de encarar. E é isso que vamos tocar no próximo capítulo. A voz que te puxa para o fundo. A voz que se esconde atrás dessa brecha e que sabota a tua disciplina desde a infância. Existe uma voz dentro de você que age como água entrando por uma rachadura. Ela entra devagar, sem barulho, sem postura de inimigo. Mas quando você percebe, já está levando partes de você embora. Essa voz não grita, não esperneia, não exige espaço. Ela apenas sussurra. E por algum motivo, você escuta. Essa voz aparece justamente quando a brecha do capítulo anterior se abre. Naquele segundo frágil, naquele ponto sensível, naquela curva mental onde tua disciplina costuma vacilar. E ela chega com frases mansas. Fica mais um pouco. Descansa mais um instante. Você resolve isso depois. Só que esse depois nunca chega. E esse descansa vira queda. E esse fica mais um pouco vira atraso, desânimo, bagunça. Respira um momento. Percebe o que isso faz contigo? Essa voz usa teu cansaço como escudo. Usa tua dor como desculpa. Usa teu passado como corrente. E o mais cruel, ela consegue convencer você de que está te protegendo, mas não está. Ela está te segurando num lugar onde tua fé não cresce e tua disciplina se enfraquece. Pausa. Sente o peso disso. Essa voz não nasceu ontem. Ela foi moldada por experiências duras, palavras que entraram errado, medos que você nunca tratou, culpas que você carrega escondidas. Ela se alimenta dos teus vazios. E quando você tenta avançar, ela te puxa para o fundo como se você tivesse uma âncora amarrada no peito. E aí vem o golpe mais traiçoeiro. Ela imita tua própria consciência. Ela veste tua voz. Ela usa teu timbre. Ela repete frases que você ouviu na infância, frases que machucaram, frases que te deixaram inseguro. Então você acredita. Porque parece familiar, parece você, mas não é você. É a sombra da tua própria história tentando te manter no mesmo padrão. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que tem algo dentro de você jogando contra, mesmo quando você quer acertar? Aquele empurrão invisível que transforma uma simples decisão em um esforço gigantesco? Essa voz te conhece. Ela sabe onde você tropeça. Sabe o tipo de distração que te desarma. Sabe a hora exata de te puxar para baixo. Mas tem algo que ela teme. Ela teme clareza. Ela teme luz. Ela teme o momento em que você percebe que esse sussurro não vem do Espírito de Deus. Vem do caos emocional que você acumulou. E quando você entende isso, ela perde força. Agora presta atenção. Essa voz sempre entra antes de você praticar o hábito que fortalece tua disciplina. Sempre. Ela tenta ocupar o espaço que era para ser do teu foco, da tua oração, da tua organização, da tua coragem. Ela tenta te convencer a deixar tudo para depois. Porque ela sabe, se você der o primeiro passo certo, o resto do dia muda. E se o dia muda, você muda. E é por isso que ela te puxa. Não é sobre preguiça, não é sobre cansaço. É sobre impedir tua virada. Mas aqui vem o ponto-chave. A voz que te puxa para o fundo só domina enquanto você não cria um gesto diário que drena esse poder. Um gesto que calaria essa voz antes que ela começasse a te manipular. Um gesto que não depende de motivação, nem de clima, nem de humor. Esse gesto é o hábito central deste vídeo.
Mas para ele funcionar, você precisa enxergar o ataque antes. E agora você enxerga. No próximo capítulo, eu te mostro qual é esse hábito que muitos ignoram, mas que é a lâmina que corta essa voz pela raiz. É simples, é direto, é diário. E muda a tua disciplina de forma que ninguém tira de você. Existe um gesto que você deixou cair no chão sem perceber. Ele não sumiu porque era fraco. Sumiu porque o mundo te treinou a ignorar o que realmente fortalece teu interior. E esse gesto virou pó debaixo da tua rotina corrida, pesada, cansada. Mas ele continua lá, esperando que você o recolha de novo. Esse hábito esquecido não nasceu para te impressionar, nasceu para te alinhar. E ele faz isso sem barulho, sem discurso bonito, sem clima perfeito. Ele só precisa de uma coisa: tua decisão antes do mundo tocar em você. Pausa curta. Sente isso entrando. O hábito é simples. Antes de fazer qualquer coisa, não você para, você fica quieto. Você entrega teu primeiro minuto do dia a Deus. 1 minuto, não 10, não meia hora. 1. Por que esse minuto é tão forte? Porque ele redesenha teu eixo. Ele tira teu dia das mãos do impulso e devolve para as mãos da consciência. Ele quebra a pressa que te domina antes do sol nascer. E mais profundo ainda, esse minuto destrona a voz do capítulo anterior. Ela até tenta te puxar. Mas quando você para, silencia, entrega e respira. Ela perde autoridade. Pensa nisso. 1 minuto de entrega vence horas de caos interno. Agora imagina o contraste. Quando você acorda correndo, pegando o celular, abrindo distrações, você está dando teu primeiro minuto para o ruído. E o que domina teu começo, domina teu dia. E o que domina teu dia, molda tua mente. Por isso esse hábito é tão esquecido, porque ele parece pequeno demais para mudar algo tão grande. Mas é justamente por ser pequeno que é poderoso. Quem controla teu primeiro minuto, controla tua disciplina. Respira mais uma vez. Sente o peso dessa verdade. Esse minuto cria algo que você perdeu ao longo dos anos. Consciência antes da reação. Quando você oferece esse minuto a Deus, você está dizendo ao teu interior: hoje não é o impulso que manda, sou eu, com Ele, no eixo certo. É nesse instante que tua fé toca a tua disciplina. É nesse instante que tua mente se curva diante do foco. É nesse instante que tua alma percebe que não precisa começar o dia lutando sozinha. Mas tem algo ainda mais forte aqui. Esse hábito, esse minuto entregue, cria uma espécie de blindagem mental. Ele faz tua mente desacelerar antes que a dor sobrevinda tente te engolir. Ele organiza teu interior antes que a bagunça externa tente roubar teu fôlego. Ele te lembra quem você é, antes que o mundo tente dizer quem você não é. Só que existe uma resistência invisível que vai tentar impedir você de fazer isso amanhã. Sim, vai tentar. E ela vai usar tudo o que tem: sono, distração, cansaço, pressa, justificativas, promessas vazias de depois eu faço. Essa resistência não é fraqueza, é guerra. E se você não identificar essa resistência, o hábito morre antes de nascer. Por isso, o próximo capítulo é crucial. Nele você vai enxergar a força que tenta te impedir de viver esse gesto simples. E como ela age na tua mente antes mesmo de você colocar o pé no chão. Esse entendimento prepara teu interior para manter o hábito vivo, mesmo quando tua carne quer desistir. Amanhã de manhã, antes mesmo de abrir os olhos, algo vai tentar te impedir de praticar o hábito do capítulo anterior. Essa força não usa correntes, não te segura pelos braços, não se apresenta como inimiga. Ela chega devagar, como um cobertor pesado que te cobre por dentro. Essa resistência não é barulhenta, ela é esperta. Ela conhece teus atalhos, teus pontos fracos, tuas manhãs cansadas, teus medos abafados, e ela ataca no que você tem de mais vulnerável, teu primeiro impulso do dia. Pausa. Sente o que isso desperta. A resistência invisível se apresenta como conforto. Ela veste o cansaço como máscara. Ela usa tua preguiça emocional como desculpa. Ela sussurra: você merece descansar mais um pouco.
quando, na verdade, você precisa se levantar. E o mais cruel é que essa resistência não parece inimiga. Pelo contrário, ela se apresenta como cuidado, como proteção, como autoconsolo. Mas é cilada. O objetivo dela é simples: te impedir de começar. Porque ela sabe que se você começar, você quebra o ciclo. E se você quebra o ciclo, você acorda. E se você acorda, você se torna perigoso para tudo que te mantém no mesmo lugar. Pensa comigo. Quantas vezes você já decidiu mudar algo e, na hora certa, uma força estranha te puxou para trás? Um peso no corpo, um desânimo repentino, um esquecimento, uma justificativa pronta? Isso não é coincidência, é resistência. E ela sempre aparece no minuto antes da tua virada. Agora vem o ponto-chave. Essa resistência cresce quando você vive sem consciência, mas ela enfraquece quando você enxerga. E hoje você está enxergando. Respira fundo. Olha o movimento. A resistência não luta contra teus grandes planos. Ela luta contra teu primeiro passo. Ela sabe que é no início que tua disciplina nasce. E se o início morre, o resto morre junto. Esse é o truque dela: matar teu começo para roubar teu final. E tem mais uma camada. Essa resistência não é só emocional, ela é espiritual. Porque qualquer gesto que te aproxima de Deus é combatido com força. E qualquer hábito que fortalece tua fé recebe oposição direta. Você nunca reparou? O atraso aparece só quando você decide orar. O sono chega só quando você decide focar. A distração surge só quando você decide se alinhar. Coincidência? Não é. Mas tem algo que muda o jogo. Quando você entende que essa resistência vai aparecer, você para de ser pego de surpresa. Você passa a esperar o ataque. E quando você espera, você vence. Porque ao invés de obedecer à sensação, você obedece à decisão. E tua decisão, guiada por Deus, é mais forte que qualquer impulso. Esse é o segredo que muitos nunca aprendem. Você não vence a resistência com emoção. Você vence com gesto, com prática, com postura, com aquele minuto de entrega que corta a inércia. E é aqui que começa a transformação real. Quando você encara a resistência e age apesar dela, tua mente percebe que você está no comando. E quando tua mente reconhece tua autoridade, tudo ao redor muda. Mas falta um ponto essencial. Um ponto que pouca gente entende e que é o que realmente derruba tua disciplina todos os dias: a guerra da manhã. A batalha mais silenciosa e mais decisiva da tua vida espiritual. No próximo capítulo, você vai enxergar como essa guerra é travada e como vencê-la antes que ela comece. Amanhã não começa quando o sol aparece. Amanhã começa quando tua mente desperta, e é antes mesmo de você levantar que a guerra já está acontecendo. Sim, guerra, porque esse é o momento mais crítico do teu dia. É ali que tua alma escolhe entre continuar presa no velho padrão ou romper com tudo que te puxava para baixo. Assim que você abre os olhos, existe um campo invisível se formando dentro de você. De um lado, tua vontade de mudar. Do outro, tua tendência de repetir o que te enfraquece. Pausa curta. Sente essa tensão. Essa guerra da manhã não tem fumaça, não tem barulho, não tem bandeira tremulando. Mas ela define o rumo do teu dia com mais força que qualquer reunião, qualquer compromisso, qualquer notícia. Por quê? Porque as primeiras decisões que você toma moldam teu estado interno. E teu estado interno molda tudo que você faz depois. Quando você acorda e pega o celular, sua mente corre antes de você. Quando você acorda e rola a tela, você entrega teu foco para mãos que não deveriam segurá-lo. Quando você acorda correndo, você acorda atrasado por dentro. E aí começa o problema. Um dia construído em cima de pressa não sustenta disciplina. Um dia construído em cima de distração não sustenta fé. Um dia construído em cima de urgências falsas não sustenta tua identidade. Pensa comigo. A guerra da manhã é vencida em 30 segundos. 30. Porque é nesse intervalo entre acordar e reagir que tua mente decide quem manda, você ou o impulso. E quando o impulso manda, tua disciplina vira refém. Você vira vítima do que sente.
e tua fé fica abafada pelo peso das primeiras escolhas. Respira. Percebe o que isso faz dentro de você. Agora imagina o oposto. Você acorda. Antes de tocar no mundo, você toca em Deus. Antes de reagir, você respira. Antes de se mover, você se alinha. Esse gesto simples, esse minuto do capítulo anterior, muda a guerra, porque ele coloca teu espírito à frente do teu impulso. Coloca tua mente no eixo antes que a confusão tente te dominar. E mais profundo ainda, esse minuto cria uma autoridade interna. É como se você dissesse ao seu próprio corpo: eu decido, eu começo, eu comando. E quando tua mente percebe que você está no volante, a guerra fica mais leve. O caos perde força, o impulso fica menor, a resistência diminui. Mas existe uma verdade que muita gente ignora. A guerra da manhã não é sobre acordar cedo, é sobre acordar consciente. E consciência não nasce da pressa, nasce da entrega. Quando você dá a Deus o primeiro minuto, você dá direção ao dia inteiro. E quando o dia inteiro tem direção, até os ataques ficam menores, porque você não está mais reagindo à vida, está guiando ela. Agora presta atenção. A guerra da manhã sempre tenta te pegar no mesmo lugar. Sempre. E se você não souber identificar esse ponto frágil, sua disciplina vai quebrar repetidas vezes, como um ciclo que nunca termina. No próximo capítulo, eu vou te mostrar exatamente o que quebra tua atenção logo cedo. E o gesto certeiro que corta a distração antes que ela roube tua força. A distração não entra como inimiga. Ela entra como visita. Entra com passos leves, como se não quisesse incomodar. Mas quando você percebe, ela já tomou tua mesa, tua mente, teu fôlego. E na manhã, ela é mais rápida que você. Ela sabe que você ainda está vulnerável, meio perdido entre o que sente e o que precisa fazer. É nesse instante que ela enfia a mão no teu foco e arranca pedaços dele. Pausa curta. Percebe isso. A distração te chama pelo toque do celular. Te chama pela vontade de levantar sem pensar. Te chama pela memória automática de abrir o que não te alimenta. Ela chega com sutileza. Ela diz que é leve. Ela diz que é só um segundo. Mas esse segundo vira lama. E essa lama suga tua força durante o dia inteiro. Agora pensa comigo. Você não perde o dia quando erra no meio da manhã. Você perde o dia quando entrega teu primeiro olhar para algo que arranca tua clareza. E isso acontece antes mesmo de você perceber. É por isso que o hábito do primeiro minuto é tão forte. Porque ele te ensina a cortar a distração antes que ela se instale. Mas existe um golpe ainda mais certeiro. Um gesto que muita gente nunca treinou. Esse gesto é simples, direto e firme. Quando você acordar, antes de tocar em qualquer coisa, coloque os pés no chão e diga, com voz baixa e postura interna: hoje não. Hoje não, para a fuga. Hoje não, para a pressa. Hoje não, para a distração que quer roubar teu início. Esse gesto quebra o automático. Ele faz tua mente estalar por dentro, como se alguém batesse numa porta que estava adormecida. E nesse estalo, você volta para você. A distração perde espaço quando você assume postura antes da ação. Pausa. Sente a firmeza disso. E aqui entra algo profundo. A distração não teme tua força, ela teme tua consciência. Porque a força se gasta, mas a consciência se renova. Quando você diz, hoje não, você declara que não será conduzido pelo impulso que tentava te arrastar. E tua mente ouve, tua fé se alinha, teu corpo responde. Esse corte na distração é como afiar uma lâmina interna. Você não está brigando, você está decidindo. E existe uma chave nesse gesto que muita gente ignora. Distração só vence quem desperta sem direção. Mas quem desperta com direção vira ameaça para tudo que tenta desviar seu caminho. Agora, observa outra camada. A distração tenta te pegar sempre no mesmo ponto. Quando teu espírito ainda está quieto demais e tua carne ainda está barulhenta demais. Por isso o corte precisa ser feito rápido, lúcido, consciente. Esse gesto é um limite. E todo limite saudável protege algo precioso dentro de você.
Mas falta uma peça importante nessa construção. Algo que solidifica essa postura e transforma uma simples frase em disciplina contínua. A firmeza silenciosa. Aquela força que você não mostra para ninguém, mas que sustenta a tua vida inteira. A força que se expressa não pelo grito, mas pela constância. E é essa força que te espera no próximo capítulo. A força que nasce quando você decide manter o hábito, mesmo quando ninguém está olhando. Existe uma força que ninguém vê, mas todo mundo sente. Ela não aparece em discursos, não se exibe em fotos, não brilha em público. Essa força vive onde as pessoas raramente olham, nos teus hábitos escondidos. A firmeza silenciosa. Aquela que você exerce quando ninguém está ali para te aplaudir. Aquela que nasce no escuro do teu quarto, quando o dia nem começou e você ainda está tentando lembrar quem é. Pausa curta. Sente essa verdade entrando devagar. A firmeza silenciosa é o que separa quem sonha de quem constrói. Porque quem sonha fala, mas quem constrói pratica. E essa prática não depende de plateia, depende de postura. A firmeza silenciosa se manifesta naquele primeiro minuto que você entrega a Deus. Se manifesta quando você decide cortar a distração antes que ela te corte. Se manifesta quando você mantém o hábito mesmo nos dias em que teu corpo só quer deitar e sumir. É nesse ponto que tua disciplina deixa de ser emoção e vira caráter. Porque caráter não grita. Caráter sustenta. Muita gente imagina disciplina como uma chama forte, intensa, grande. Mas a verdade é outra. Disciplina se parece mais com uma brasa acesa todos os dias, pequena, simples, constante, mas capaz de queimar tudo que tenta te derrubar. Agora pensa comigo, quantas pessoas você conhece que começam algo com força, mas não sustentam nada? Quantas falam sobre mudança, mas não seguram o próprio passo por uma semana? Quantas culpam a vida, mas nunca olham para o minuto em que largaram o próprio eixo? Esse padrão se repete porque elas só têm força quando alguém está olhando. Mas você não. Você não está aqui por aplauso. Você está aqui por firmeza. Pausa. Respira. A firmeza silenciosa nasce de uma decisão diária. Eu faço porque preciso, não porque sinto. Percebe o impacto disso? Quando você age pelo que sente, você muda conforme teu humor. Mas quando você age pelo que precisa, você muda conforme tua direção. E direção é mais forte que emoção. Essa firmeza tem uma característica estranha e bonita. Ela não te faz explodir para fora. Ela te faz aprofundar para dentro. Ela te dá raízes. E quem tem raízes não cai com qualquer vento. Agora olha o contraste. A firmeza silenciosa não aparece nos seus grandes feitos. Ela aparece quando você repete o mesmo gesto simples, no mesmo horário, com o mesmo propósito, dia após dia, mesmo quando dói, mesmo quando cansa, mesmo quando tudo te empurra para longe. Essa repetição cria uma memória espiritual. É como se tua alma dissesse ao teu corpo: isso é o que fazemos, é assim que vivemos, é assim que permanecemos. E aí acontece algo que muita gente considera milagre, mas é só consequência. Quanto mais firmeza você pratica, menos força você precisa, porque o hábito te carrega quando a vontade não aparece. E esse é um ponto que transforma tudo. A firmeza silenciosa cria uma identidade nova dentro de você. Uma identidade que não negocia com a fraqueza. Uma identidade que não depende do clima emocional do dia. Uma identidade que se mantém de pé, porque foi moldada por Deus na constância, não no impulso. Mas existe um perigo. Algo que tenta sabotar essa firmeza. Algo que entra sem bater, sem pedir licença e tenta roubar tua constância. O piloto automático. A mente que age sem você, decide sem você, te empurra sem você. E é isso que vamos abrir no próximo capítulo. A máquina que tenta assumir o controle da tua vida quando você não está atento. Existe um momento em que tua mente te traz sem maldade, mas com consequências pesadas. Esse momento acontece quando o piloto automático assume o volante da tua vida. E o pior é que ele não pergunta se pode entrar. Ele simplesmente toma o lugar. O piloto automático
É o modo de sobrevivência da tua mente. Ele não pensa. Ele repete. Ele não escolhe. Ele reage. Ele não te guia. Ele te empurra. Pausa curta. Sente essa verdade tocando tua consciência. Enquanto você tenta construir disciplina, o piloto automático tenta preservar os padrões antigos. E sabe por quê? Porque tua mente gosta do que já conhece, mesmo que seja ruim, mesmo que te faça tropeçar todos os dias. Esse mecanismo cria rotinas inconscientes, movimentos repetidos, gestos que você nem percebe. E de repente, o dia inteiro está sendo dirigido por escolhas que você não fez. E aqui está o detalhe assustador. A primeira coisa que o piloto automático faz pela manhã é empurrar você para os mesmos desvios de sempre, as mesmas distrações, os mesmos impulsos, os mesmos pensamentos que enfraquecem tua fé e tua postura. Ele age rápido, silencioso, preciso. Ele te empurra para o celular, te empurra para a pressa, te empurra para a confusão, te empurra para o cansaço emocional. E quando você percebe, tua disciplina já caiu mesmo que o dia mal tenha começado. Agora respira, encara isso com firmeza. A grande mentira do piloto automático é te fazer acreditar que certas escolhas são suas, mas não são. São reações programadas por dias, meses e anos de impulso. E impulso nunca te fortalece. Impulso te aprisiona. Então vem a pergunta: como quebrar esse ciclo? Você quebra o piloto automático com presença. E você cria presença com o hábito do primeiro minuto. Esse minuto que você entrega a Deus corta o circuito mental que o piloto automático usa para te controlar. É como puxar o freio de uma máquina desgovernada. Tudo desacelera, tudo se reorganiza, tudo volta ao eixo. Mas existe um detalhe ainda mais profundo aqui. Um ponto que define quem cai e quem permanece. O piloto automático não teme sua força. Ele teme tua consciência, porque quando você se torna consciente, ele perde energia, ele perde espaço, ele perde poder. Quando você percebe que está sendo empurrado, você escolhe. E quando você escolhe, você lidera. Quem lidera a própria mente não vive arrastado por impulsos antigos. Quem lidera a própria mente se torna dono do próprio caminho. E quando você se torna dono do caminho, tua fé respira, tua disciplina cresce, tua rotina muda. Só que tem um ponto crítico nessa guerra interna. Um ponto que te coloca entre dois caminhos: voltar para o piloto automático ou seguir para uma mudança real. Esse ponto é a escolha que muda o ritmo, a escolha que decide se o hábito vai virar vida ou só mais uma promessa quebrada. E é isso que te espera no próximo capítulo. O instante exato em que tua decisão se transforma em direção. O momento que transforma tua mente de seguidora em comandante. Existe um instante em que todo o peso do teu dia se concentra em uma única decisão. Esse instante não tem cheiro de grande mudança, não carrega música de fundo, não vem com sensação de vitória. Ele chega cru, seco, simples, quase invisível. Mas é ali que tua vida vira. Pausa curta. Deixa isso entrar. A escolha que muda o ritmo não é feita em momentos épicos. Ela acontece nos instantes pequenos, onde ninguém te vê, ninguém te cobra, ninguém te aplaude. É aquela decisão que você toma no silêncio da manhã, quando tua mente ainda está se organizando e tua carne ainda tenta te puxar de volta para o velho padrão. Essa escolha é assim. Ou você segue o impulso ou segue o propósito. Simples, direta, cruel. Porque o impulso sempre chega primeiro. Ele vem carregado de sono, preguiça, dúvida, cansaço. Ele pressiona você a voltar para o piloto automático. Ele tenta te convencer que não vai fazer diferença se você não praticar hoje. Mas faz. Faz toda a diferença. Porque quando você cede uma vez, a mente aprende a ceder sempre. E quando você sustenta uma vez, a mente aprende a sustentar sempre. Essa escolha inicial treina tua identidade, treina tua postura, treina teu espírito, treina tua fé. Agora pensa comigo. A disciplina não muda tua vida só quando está forte. Ela muda tua vida quando você escolhe o certo justamente no dia em que está fraco.
É nesse dia que tua mente se dobra. É nesse dia que tua carne perde. É nesse dia que tua fé vence. Pausa. Respira fundo. Existe um ponto interessante aqui. Quando você faz essa escolha no primeiro minuto do dia, você altera o ritmo interno. Seus pensamentos começam a se organizar diferente. Teu foco fica mais limpo. Teu coração fica mais firme. É como se você dissesse ao universo inteiro: hoje o caos não me comanda. E tudo responde. As decisões seguintes ficam mais leves. As distrações ficam mais fracas. A voz que te puxa para o fundo perde volume. Porque a escolha que muda o ritmo não é apenas um gesto, é um pacto interno. Um pacto que você faz com Deus e com você mesmo. E aqui está o detalhe que muda tudo. Essa escolha cria uma cadeia de escolhas. Uma puxa a outra, uma sustenta a outra, uma fortalece a outra. Quando você vence o primeiro minuto, você vence o segundo. Quando vence o segundo, vence a primeira hora. Quando vence a primeira hora, vence o dia inteiro. E quem vence o dia inteiro, vence a si mesmo. Só que tem algo essencial que ainda precisa ser tocado. Algo que muita gente tenta ignorar, mas que sempre aparece para medir tua disciplina. A ligação profunda entre tua mente e teu corpo. A disciplina espiritual sempre transborda para o físico. Tua postura muda, tua energia muda, teu ritmo muda. No próximo capítulo, você vai ver como a mente molda o corpo. E como o corpo, quando alinhado, protege tua fé e tua disciplina. Existe um vínculo silencioso entre tua mente e teu corpo que muita gente esquece. Um vínculo tão profundo que quando tua mente se perde, teu corpo segue atrás. E quando tua mente se alinha, teu corpo se recompõe. Esse vínculo é tão forte que determina a forma como você levanta, como você anda, como você respira, como você encara o dia. E é por isso que a disciplina espiritual nunca fica presa só no mundo interno. Ela invade tua carne, ela muda tua postura, ela altera tua energia. Pausa curta. Sente isso tocando teu peito. Quando tua mente acorda no impulso, teu corpo fica pesado. Quando tua mente desperta na pressa, teu corpo age atropelado. Quando tua mente se entrega à distração, teu corpo funciona no descompasso. Mas quando tua mente pratica o minuto de entrega, teu corpo entende que existe direção. E corpo com direção não se arrasta, ele segue. Agora pensa comigo. Todo gesto físico que você faz logo cedo é reflexo do que tua mente decidiu no silêncio. Se tua mente acorda confusa, teu corpo vira cenário dessa confusão. Se tua mente acorda firme, teu corpo vira testemunha dessa firmeza. Por isso o primeiro minuto é tão decisivo. Ele não só organiza teu espírito, ele organiza teu corpo. Ele faz teu coração bater no ritmo certo. Ele faz tua respiração entrar no eixo. Ele faz tua postura mudar sem esforço, porque o interior está guiando o exterior. E aqui existe um detalhe que quase ninguém percebe. Disciplina mental gera resistência física, e resistência física protege tua fé. Quando tua mente está firme, teu corpo obedece. Quando tua mente manda, teu corpo responde. Quando tua mente se alinha, tua carne não te domina. Esse é o ponto que transforma tudo. Porque muita gente tenta mudar o corpo sem tocar na mente. Tenta mudar rotina sem tocar no espírito. Tenta mudar hábitos sem tocar na consciência. E isso gera frustração. Sempre. Você já sentiu isso? Aquela sensação de tentar mudar e parecer que o corpo inteiro luta contra, que tudo fica pesado, lento, travado, que a carne te chama de volta para o que destrói tua disciplina. Isso acontece porque tua mente não assumiu o comando. E corpo sem comando procura atalhos. Atalhos que você já conhece. Atalhos que te enfraquecem. Atalhos que te puxam para longe do que Deus quer que você viva. Pausa. Respira. Agora olha o contraste. Quando tua mente desperta com postura, teu corpo vira aliado. Ele para de te sabotar. Ele para de te arrastar. Ele para de negociar com a fraqueza. E nesse ponto, tua disciplina vira algo natural, não forçado.
Porque corpo alinhado com mente alinhada em Deus cria uma força que não se rompe. Mas isso só acontece quando você pratica a repetição. A repetição é o que cria solidez. A repetição é o que te dá estrutura. A repetição é o que transforma esse hábito diário numa base concreta da tua vida espiritual e emocional. E é exatamente isso que vamos abrir no próximo capítulo. A força escondida nas pequenas repetições, aquelas que ninguém valoriza, mas que constroem tudo o que você deseja ser. A maior mentira que te contaram é que grandes mudanças nascem de grandes gestos. Não nascem. Grandes mudanças nascem de pequenas repetições. Daqueles detalhes que parecem inúteis, simples demais, discretos demais, mas que alimentam tua força quando ninguém está olhando. Pausa curta. Sente isso. A fidelidade nos detalhes é a parte da disciplina que quase ninguém quer encarar. Porque detalhe exige constância. E constância exige decisão. E decisão exige coragem de matar o impulso todos os dias. É por isso que tanta gente desiste. Porque elas querem transformação sem repetição. Querem resultado sem processo. Querem clareza sem vigilância. Mas você está aqui para outra coisa. Você está aqui para construir. E quem constrói, respeita tijolo por tijolo, gesto por gesto, minuto por minuto. A fidelidade nos detalhes acontece quando você pratica aquele minuto entregue a Deus não por emoção, mas por caráter. É quando você levanta e diz hoje não para aquilo que te puxa, mesmo quando ninguém veria se você tivesse cedido. Esse é o ponto onde tua disciplina deixa de ser tentativa e vira identidade. Pensa comigo. Um hábito só vira parte de você quando você o repete até que teu corpo o faça sem negociar. Até que tua mente o proteja sem hesitar. Até que tua fé o sustente sem barulho. E isso só acontece nos detalhes. No dia em que você está exausto. No dia em que você está triste. No dia em que você está frustrado, cansado, irritado, sem força para mais nada. É nesse dia que a repetição cria raiz. Pausa. Respira fundo. Porque existe algo forte aqui. Os detalhes que você pratica em silêncio são vistos no céu. E Deus honra o que você faz quando ninguém está aplaudindo. Ele fortalece tua alma quando você escolhe constância ao invés de impulso. Ele amplia teu espírito quando você decide permanecer firme mesmo sem sentir nada. A fidelidade nos detalhes constrói autoridade. Não autoridade sobre os outros, mas sobre você. E quando você tem autoridade sobre si mesmo, você não cai em discursos vazios. Você não segue promessas frágeis. Você não se curva diante do caos emocional. Você permanece. É nesse ponto que tua disciplina começa a mudar tua visão. Você começa a enxergar onde caía. Começa a prever os ataques. Começa a sentir quando o impulso quer te dominar. Começa a perceber que aquilo que antes te derrubava, agora só te incomoda. Esse é o sinal claro de que a repetição está moldando você de dentro para fora. Mas existe uma etapa final nessa jornada. Uma etapa decisiva, onde tudo o que você praticou começa a gerar fruto visível. É quando as pequenas repetições começam a transbordar. É quando tua postura interna começa a se refletir na tua vida inteira. É o momento da colheita. Não a colheita de milagres instantâneos, mas a colheita do que você semeou cada manhã, cada minuto, cada detalhe. No próximo capítulo, você vai entender como essa colheita acontece e por que ela transforma pessoas comuns em pessoas fortes. Não fortes por fora, fortes por dentro. A disciplina que você pratica hoje não grita. Ela não aparece no espelho, não rende aplauso, não impressiona ninguém. Ela parece pequena demais para mudar alguma coisa, mas dia após dia, ela germina. Silenciosa, profunda, constante. Pausa curta. Sente isso tocando tua consciência. A colheita diária não nasce de um grande gesto que você faz de vez em quando. Nasce do gesto simples que você repete sempre. Aquele minuto entregue, aquele corte na distração, aquela postura firme antes do mundo tocar em você. Esses movimentos se acumulam dentro de você. Eles se combinam, eles se fortalecem,
Eles criam uma espécie de blindagem emocional que não dá para enxergar, mas dá para sentir. E quando você menos espera, algo muda. De repente, tua mente fica mais leve. De repente, tua fé respira com mais amplitude. De repente, tua postura interna se torna mais firme. De repente, aquilo que te derrubava começa a perder força. Não é mágica, é consequência. A colheita diária é o resultado daquilo que você planta enquanto ninguém vê. Deus honra o escondido. Jesus fortalece o secreto. O Espírito acende aquilo que você pratica longe dos olhos dos outros. Pensa comigo. Hoje, talvez você ache que está só lutando contra um minuto difícil. Mas, sem perceber, você está construindo semanas diferentes, meses diferentes, uma vida inteira diferente. Porque a disciplina não transforma apenas tua manhã, transforma tua história. Pausa. Respira de novo. A colheita diária aparece em pequenas coisas primeiro. Você percebe que reage menos, percebe que respira antes de cair em velhos padrões, percebe que tua mente não aceita mais atalhos que te enfraquecem, percebe que tua fé deixou de ser um discurso e virou prática. E o mais bonito é que a colheita não se limita a você. As pessoas ao seu redor começam a sentir a diferença, começam a ver firmeza onde antes havia oscilação, começam a notar que algo em você não negocia mais com a própria fraqueza. Esse é o fruto da disciplina espiritual. Fruto que nasce devagar, mas cresce como raiz que segura uma árvore inteira. E existe um ponto final aqui. Um ponto que muita gente descobre tarde demais. A colheita diária só acontece para quem não larga o processo nos dias fracos. Porque esses são os dias que realmente moldam você. Quando você pratica o hábito mesmo cansado, você cria estrutura. Quando pratica triste, você cria profundidade. Quando pratica pressionado, você cria força. Quando pratica desanimado, você cria constância. E constância é o solo onde Deus coloca crescimento. Agora, olha esse contraste final. O que você faz em 1 minuto muda o ritmo de 24 horas. E o que você repete por 24 horas muda o rumo de uma vida inteira. É isso que você está construindo, sem perceber, no escuro, no silêncio, no secreto. Mas existe um último movimento que fecha essa jornada. Algo que conecta tudo que você viveu nesses capítulos com um chamado maior. Um chamado que não termina quando o vídeo acabar. E esse movimento te espera na conclusão. Chega uma hora em que você olha para trás e percebe que nada do que te derrubava conseguiu vencer o que você decidiu construir por dentro. Não porque ficou fácil, mas porque você deixou de viver no impulso. Você deixou de entregar teus primeiros minutos ao caos. Você começou a escolher antes de sentir. E essa escolha mudou tua direção inteira. O hábito que você aprendeu aqui, esse minuto entregue, essa firmeza silenciosa, esse corte na distração, tem a força de realinhar tua mente todos os dias. Não é ritual, não é truque, não é promessa vazia. É reencontro. É você voltando para o eixo antes do mundo tentar te empurrar para fora dele. E cada vez que você pratica isso, Deus te encontra no secreto. Ele fortalece tua consciência. Ele acende tua coragem. Ele te lembra que o Evangelho nunca foi correntes, nunca foi teatro religioso, nunca foi dependência de líderes cegos. Sempre foi direção, sempre foi verdade, sempre foi libertação. Pensa nisso. Você não está lutando por produtividade, está lutando por clareza, está lutando pela tua própria vida mental, está lutando para não entregar teu dia à mentira interna que tentou te puxar para o fundo por anos. E agora você sabe, 1 minuto muda tudo, uma decisão muda tudo, uma repetição muda tudo. Se esse vídeo tocou você, não guarda só para você. Tem alguém perto de ti vivendo no escuro, achando que está condenado à própria bagunça. Mostra esse caminho, compartilha esse vídeo. E se você quer caminhar junto com a patrulha mental, com clareza, disciplina, fé e verdade, apoia essa jornada. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa teu like. Escreve nos comentários o que mais mexeu contigo. A tua mente é território santo.
Protege a mente. Executa o plano.